Olá pessoal, começamos o céu da semana, uma análise astrológica, uma análise do panorama semanal que vemos aí não só com essas tensões recentes, né, mas também do que estamos por vir neste período de 27 de fevereiro a 5 de março, dando boas-vindas a quem chega, para quem assiste ao vivo, para quem assistirá posteriormente ao longo da semana. Falaremos aí desse momento dos últimos dias de fevereiro, né? Começaremos o mês de março essa semana, um céu astrológico aí com lua nova em peixes, com conjunções importantes, até um pouco raras, comparado aí a alguns últimos tempos, né? Então, um momento aí especial de configuração eh, intensas aí de transição, de momentos marcantes. Então, dando boas-vindas ao pessoal que chega para mais este céu semanal, que vem já com tensões, né, especialmente recentes. A gente vem aí uma própria guerra correndo solta, né, e o mundo buscando um pouco explicações, curiosidades astrológicas. Boa noite, pessoal que chega. Boa noite, Dani, bem-vinda. Pessoal que vem para participar, vem para observar como rotineiramente aí da semana um panorama do céu astrológico. Boa noite, Vera, boa noite, pessoal. Boa noite, Gi. Então a gente vem aí nessa semana de conjunção Vênus-Marte, já de algum tempo acontecendo, né? Fazendo aqui uma ilustração desse período semanal, desse período astrológico. Deixa eu tentar melhorar um pouco aqui a nossa configuração. Foi feito às pressas, mas há um tempo aí que a gente veio numa conjunção Vênus-Marte, né? Uma conjunção também entre uma quadratura entre Mercúrio e Urano recentemente, né, que atrapalha ou desafia um pouco a velocidade das comunicações. Então, a gente veio percebendo um pouco essa condição nesses últimos tempos, né? Então, se eu fizer aqui um novo compartilhar, vocês conseguem observar aqui, ó, para quem ver ou quem assistirá posteriormente essa conjunção Vênus-Marte, que durante a semana acontecerá 27 de Capricórnio. Aqui o azulzinho piscina com o vermelhinho Marte. Então, conjunção Vênus-Marte, pessoal, ela vem já de um tempo, vem aí por essa semana. É uma conjunção tensa para a questão de relações, para a questão de individualidade, não acontece especificamente em Capricórnio desde 94, tá? Isso, Tereza, Maria Tereza, Vênus, Marte e Plutão estão em alinhamento, né? A gente vem essa semana, desde a semana que passou, e agora, nesta que chega, a gente vem observando esse alinhamento de Vênus, Marte e Plutão. Então, essa é uma configuração que ela também ela é indicativa de tensões, né? Conjunção Vênus, Marte e Plutão é um indicador de tensões. Então, pois é, Kátia, você lembrou, quando Marte fez conjunção com Plutão, lá em 2020, tinha uma diferença que foi o seguinte, ali Marte, o vermelhinho e o Plutão pretinho, tá vendo? Ali. Lá em 2020, Marte, Plutão, Saturno e Júpiter fizeram conjunção, fizeram uma grande conjunção, né? A gente chama de grande encontro. Tá? E isso não ocorria há 38 anos, né? Desde o advento lá do HIV em 82, nos anos 80, começo dos anos 80, quando surgiu as primeiras sinalizações mais reais de morte do HIV. Essa conjunção Marte-Plutão ela aconteceu em 2020, junto a Marte-Saturno, junto a Marte-Júpiter, e agora a gente tem ela com esse fator, não só de um upgrade aí da pandemia, né? E agora esse momento de guerra, esse momento tenso, né? A gente percebe alguns históricos de Vênus, Marte e Plutão como
tendência a conflito, tendência a tensões, né, que realmente acabam dando essa notabilidade, né, essa propensão. Então isso realmente vem aí ao longo da semana bastante notório, né? E outra questão que vem ocorrendo até aí no Brasil, se você vê o time do Bahia, o ônibus sofreu um atentado, agora à tarde o ônibus do time do Grêmio foi apedrejado por vândalos, né? Então um clima aí tenso, não só na esfera social, esportiva também. Então a gente vê esse período. E aí para as questões de individualidade, para as questões coletivas, eu vou voltar aqui o desenho da configuração, ó, Vênus, Marte e Plutão, uma configuração, uma conjunção. Não acontecia, olha, eu vou tentar aqui achar no meu arquivo nerd astrológico, mas parece que desde 97 não tinha Vênus, Marte e Plutão alinhados dessa forma, tá? Bem juntos, bem tão próximos. Então, é um período realmente que gera uma zona meio tensa, uma tensão celeste. E o curioso é que se eu voltar até para fazer uma ilustraçãozinha do que a gente vem tendo, olha só, aqui é um desenho do mapa da Ucrânia, tá? O mapa da independência da Ucrânia de 24 de agosto de 91, quando ela virou uma república. Saudações, Cantinho da Kel, saudações piscianas, aí saudações aos piscianos que vêm fazendo aniversário a partir dessa semana que passou, né? Um alô especial à coletividade Peixes. Então ali, pessoal, tá vendo, ó, a Ucrânia ela teve uma independência com ascendente em Capricórnio, com Urano e Netuno ali, e a gente vem exatamente com Vênus, Marte e Plutão nessa região, tá? Então realmente é um tempo que a tensão correndo solta nessas regiões. E a nova Rússia, a Rússia depois do Gente, Capricórnio está sempre nesses embróglios. Capricórnio envolve as estruturas. É isso, Tereza. A Ucrânia ela teve uma independência ali em 91, né? E a Rússia também. A Rússia, não, levando o parâmetro da Rússia como após a União Soviética, né? Também teve a data da sua autonomia ali, ó, 26 de dezembro de 91, que quando a bandeira da União Soviética saiu do Kremlin e entrou a bandeira da Rússia, né, dos revolucionários russos, que é a bandeira atual branca, vermelha e azul. Então foi no 1932, na noite de 26 de dezembro de 91. Se você for ver, olha lá, o Sol é em Capricórnio, Urano em Capricórnio, Netuno em Capricórnio. Olha ali o Marte, bem verdinho ali, pequenininho. O desenho do astro.com está um pouquinho embaçado, mas vocês podem ver Vênus, Marte e Plutão bem ali na região de Urano e Netuno da independência. Então, tanto a Rússia como a Ucrânia, ela tem essa didática, ela tem essa tônica capricorniana, né? Então, não à toa, impactando a questão dos territórios, né? Desse contexto. Então, às vezes, mapa com poucos aspectos dá uma conotação de individualismo, de focar ali num determinado assunto, numa mesma área, para pessoas, né? E para um país como a Rússia, dá essa tendência do lado meio isolado. Você não sabe, às vezes, o que acontece lá. Você não sabe se a vacina que eles têm é realmente eficaz, né? Igual a história da Sputnik. Então, são essas questões um tanto até misteriosas, né? Que acabam tendo esse fator. E o ascendente em Leão que a gente viu da Rússia também impacta nesse fator de um certo viés centralizador de poder, né? Que acaba uma propensão meio isolada, né? Lá o Plutão na casa 4 também, aquela coisa de esconder os valores, ou esconder as riquezas, a potencial nuclear, né? As armas nucleares, olha lá, Plutão na 4 da autonomia da nova Rússia lá de 91. Então, né?
É o que marca um pouco, acho que condiz bastante, né? Condiz bastante com a característica astrológica. Então a gente vem também nesse tempo em que Vênus, Marte e Plutão estão alinhados, estão em conjunção de de uma maneira bastante intensa, né? E é algo que não acontece. Eu estou aqui tentando achar no meu arquivo do Solar Fire de quando esse alinhamento aconteceu, de repente pela última vez, e realmente acho que desde 97 ali que não tinha um Vênus, Marte e Plutão numa mesma posição. Então, o que, que acontece? Para uma pessoa, para nós, né, para os meros mortais, ali, ó, eles estão um pouco ali mais abaixo, Vênus em azulzinho, Marte em vermelho, Plutão em preto. A gente percebe que dá indicativo de transição, de mudança nas relações. Juliana, aqui achei muito interessante a imagem do casal. Ah, foi uma imagem que a jornalista, acho que é a Mara Luque, que postou no Twitter dela, então eu dei uma surrupiada, acho que ficou bem a calhar aquela imagem, né? Eu acho que deve ser alguma questão esportiva, uma imagem antiga de algum momento esportivo de Rússia e Ucrânia e acabou viralizando para a guerra, né? Para esse momento de guerra. Então ali, ó, Vênus em azulzinho, Marte em vermelho, Plutão em preto, ó, a 27 graus, quarta-feira, tá? Essa é uma conjunção que ela já vem essa semana, né? Mas a última vez que Vênus, Marte e Plutão, olha lá, azulzinho, vermelhinho, Plutãozinho, no mesmo ponto, numa mesma região, eu acho que só ali por 97 pela última vez, viu? Foi antes da guerra, acho que é a guerra do Kosovo, alguma coisa assim, uma configuração nesse ponto. Tá? Então é realmente um momento até raro, um momento um pouco aí tenso, né? Tão difícil que a gente vem tendo, de tensão, de raridade, de momento. E aí, para uma pessoa, para nós meros mortais, transição de questões de relacionamento, de atitude, de ações mais individuais, né? De ações que envolvem relacionamento, ações que envolvem convivências, né? Transição, possibilidade de uma auditoria mais séria das questões de convivência, um pouco o definir mais a fundo, transforma a nossa maneira de nos posicionarmos diante de relações. Tá? Então, conjunção Vênus-Plutão aí ao longo da semana é um indicativo de transformar a maneira como nós nos posicionamos ou temos atitudes diante de convivências, diante de um tempo aí de mais profundidade, de entrar no íntimo de tratativas diante de convivências. Então é um tempo especial que essas questões também acabam ganhando um sentido, ganhando uma proporção. Né? Estou aqui conferindo realmente a última vez que alinhou Vênus, Marte, Plutão foi no fim de 97 e antes ali em 95, tá? Meu áudio tá bom aí para vocês, pessoal? 1, 2, 3, teste o som. Dê um retorno aí. Glau, tudo bem? Som, vê se o meu áudio está ok. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, vê se melhorou. 1, 2, 3, qualquer coisa eu tiro o meu fone aqui e mudo pro online. Som. Falhando ainda? Tá bom? O áudio tá bom? A internet está falhando, o som tá ok. Então, certo. Acho que era a câmera, né? Então, pessoal, é isso. Realmente, a última vez que nós tínhamos Vênus, Marte e Plutão foi em 97, né? E ali naqueles tempos da Guerra do Kosovo, Guerra da Iugoslávia, com a Croácia e a Sérvia. A Croácia, quando a Croácia também teve a independência, né? Então, isso também acabou marcando. Deixa eu ver se eu aumento o meu áudio aqui. 1, 2, 3, som.
se agora o áudio tá bom. Aumentou. Então, um tempo claro, né? Um tempo especial de transição, de novo ciclo, de, de movimentação para assuntos, para questões de convivência e para o nosso tete a tete com pessoas, um momento mais profundo, um momento mais de intensidade, de tirar a limpo, ir a fundo em questões que a gente pode não ter posicionamento. Né? Deixa eu ver o que mais tem nesses tempos de Vênus, Marte, Plutão. São indicativos do que a gente pode também ter para questões a longo prazo diante de relacionamentos, né? Questões a longo prazo diante de convivências. Quer ver? Outro detalhe, Vênus e Marte, né? Era o fone, né, gente? Eu acho que o fone melhorou? Vamos bem? Desde 1997 a geografia mudou e agora... exato, Maria Tereza, tem um paralelo aí, né? Nessa questão de relacionamento, de postura, das transições geopolíticas, né? 97 foi um tempo de alternância, 94 também, né? Então isso marcou muito. Tá bom o áudio agora? Estão me ouvindo bem? Tá 100%? Dá um feedback aí, por favor. Então, é um momento realmente para convivências também, um indicador de transição e de intensidade daquilo que a gente vivencia a longo prazo. Tá? Experiências, situações, momentos. A minha câmera, né? Minha câmera. E ó, Vênus Marte também. Se a gente considera apenas Vênus e Marte, tá vendo? Vênus e Marte em Capricórnio, também não acontecia desde 94. Tá? Vênus e Marte tem todo ano, tem bienalmente, anualmente, mas Vênus e Marte em Capricórnio a última vez foi em 94. Tá? Então esse é um fator também que impacta a transição, que impacta momentos de uma nova etapa. A gente vem com várias configurações em Capricórnio, né? Então uma sequência Vênus, Marte, Plutão, tudo ali ao mesmo tempo agora, é um ciclo intenso e que, infelizmente, atualmente a gente veio desencadear na guerra, né? Então a gente viu que para a Rússia foi ali próximo a posições em Capricórnio, ou do Sol, ou de Urano e Netuno, e para a Ucrânia, como a gente viu, o ascendente em Capricórnio. Tá? Então aí é uma sinalização do que vem ocorrendo, do que vem passando. Né? Maria Tereza, em 1917 minha vida deu total 360 graus. Aí tem que ver o seu mapa também, né? Porque em 97 teve algumas conjunções, teve... acho que foi Júpiter-Netuno que teve em 97, né? Ali por conjunção em Aquário, se não me engano. Né? Então, se Aquário é uma área sensível aí do mapa para você, pode ter tido um upgrade, né? Pode ter tido um upgrade aí de questões, certo? Então, pessoal, a gente começou nesse informativo Vênus, Marte, Plutão, né? Mas a gente tem aí ao longo da semana... para começar, né, a gente vem tendo uma conjunção Mercúrio-Saturno para começar a semana. Vou tentar passar a tela aqui rapidinho, até para não travar, só para ilustrar. Você tem ascendente Aquário, então é isso, né? Eu tenho ascendente Aquário, em 97 eu tive umas guinadas também, né? Então, quando Júpiter-Netuno fez ali um movimento, uma conjunção para a natividade aquariana. Então ali, pessoal, 12 graus, tá vendo? Ó? Sol, Lua tem Lua Nova na quarta-feira, né? A Lua Nova é no mesmo dia do alinhamento Vênus, Marte, Plutão, tá? Se vocês verem Mercúrio está por ali,
com conjunção com Saturno a 19 graus. Então esse período semanal ele é tudo ao mesmo tempo agora, tá? Olha, Mercúrio a 19, Mercúrio roxinho e o Saturno marronzinho, Mercúrio e Saturno a 19 graus ali embaixo, tá vendo? Então é um indicador também para vagarosidade, né? Por isso que eu acho que a tela do meu computador está meio lerda, né? O Mercúrio Saturno ele já está ali, ele já está meio, né? Lembra do Kraft, né? Do Vitrine Viva, né? Aquela banda do Vitrine Viva, eles dançavam meio que nem robô, né? Isso é um pouco Mercúrio Saturno, Mercúrio Urano, né? Primeiro vai assim, depois fica aquele movimento, né? O Vitrine Viva. Então, Mercúrio e Saturno tem uma certa vagarosidade na comunicação, é um desafio para a gente perceber um tempo de desafio com padrões, com certas caretices de algumas pessoas, né? Pessoas que não se desapegam de algum hábito, de algum costume. Então, conjunção Mercúrio-Saturno, e ainda mais também em Aquário, né? Dá essa propensão para adaptação diante de questões que envolvam grupos, diante de temas que envolvam causas, né? Esse é um ponto de tendência aí ao longo dessa semana, que já desde o início, né, a gente vem, já desse fim de semana, com a conjunção Mercúrio-Saturno. Então é um tempo também de possibilidade das questões estarem um pouco uma vagarosidade, uma lentidão. É um desafio de ponderar com padrões das pessoas, com costumes, algumas questões convencionais, né? Então, num tempo de conjunção Mercúrio-Saturno, é um pouco desafiador o upgrade das coisas, o inovar com muita rapidez. A inovação é importante, as questões tecnológicas é importante, mas quando tem uma semana de Mercúrio-Saturno, às vezes a gente tem que recorrer para o convencional, né? Às vezes a pessoa adquire um celular novo, ele vem com alguma dificuldade de atualizar alguma coisa, ela vai e usa um velho enquanto não resolve a coisa nova, sabe? As coisas assim de voltar a um padrão ou fazer uma transição um pouco mais vagarosa, sem muita rapidez, né? Então é um tempo importante de ponderação, paciência com o ritmo e uma certa lentidão do andar, do fluxo de certas coisas. Até questões de correspondências, questões, você está numa espera de um documento, de um papel, de uma burocracia, uma quadratura Mercúrio-Saturno, ela às vezes pode atrasar um pouquinho alguma coisinha aqui, outra ali, né, de assunto. Então é um tempo que requer paciência para tratativas, tá? Então é um desafio de compreender algumas mentalidades, né? O pessoal pode estar um pouco mal-humorado aí no começo da semana, ou meio com com uma certa tendência aí um pouco lenta. Então é um período aí de questão que envolve esse momento semanal de paciência com as ideias dos outros e de ambientes e de lugares, tá? Que mais? Um tempo interessante também para pensar nas questões a longo prazo, no pensar as questões de longevidade, de longo tempo, né? Saturno ele envolve o que é vagaroso, o que é longo prazo. Então também é uma possibilidade de matutar, pensar o que envolve um projeto, uma ideia para daqui a algum tempo, não tão para já, né? Então, conjunção Mercúrio-Saturno ela tem esse lado interessante de uma esquematização, pessoa que gosta de mexer com planilha, gosta de mexer com o Excel aí da vida, os planilheiros, o pessoal que curte um cronograma, né? Um planejamento de esquematizar metas para daqui a um tempo, para daqui né? Conversar sobre, vamos remanejar essa ideia, em vez de ser daqui a um mês, daqui a 3 meses, né? Então, um tempo aí de esquematizar
questões para médio e longo prazo também, né? Conjunção Mercúrio-Saturno, que está aqui, ó, o roxinho com marronzinho ali a 19 graus, tá? Se a gente observar também, olha só, Sol, a luazinha e o Sol, tá vendo? Ó? Lua, Sol, Lua nova, 12 graus de peixes, Lua nova em peixes, quarta-feira, tá? Lua nova pisciana, Lua nova em peixes em conjunção com Júpiter, tá? Lua nova em peixes e ainda em conjunção com Júpiter, ela é interessante para uma diplomacia. Talvez, pode ser uma chance aí na questão da guerra. Tinha um astrólogo, André Barbot, e recentemente a minha colega Bárbara Abramo, numa conversa, ela lembrou que Sol conjunção Júpiter ajuda em alguma tratativa de aproximar algo, tá? Então, conjunção Sol-Júpiter, às vezes, pode ser um alento de um idealismo novo. A questão é que a semana está tão tensa, é um período tão cíclico de raridade, né? Que, se eu colocar aqui de novo, ó, a Lua nova conjunto a Júpiter em Peixes, ela é no dia em que Vênus, Marte e Plutão estão a 27 de Capricórnio. Então é uma tensão mais impactante. Se não tivesse essa conjunção, poderia colaborar com uma atenuar a questão da guerra aí, né, desse tempo mais tenso. Mas, quem sabe, pelo menos um alentozinho, enfim. Mas a Lua nova em Peixes, conjunção Júpiter, toda lua nova ela é um fator de novo ciclo, de nova etapa, de início, de transição. Lua nova em Peixes é uma indicação de uma perspectiva aí de idealista para algumas questões, para um senso criativo, né? Para quem é pisciano, quem tem ascendente em Peixes ou posições acentuadas em Peixes, é um tempo interessante para uma nova etapa, para projeto, para tomada de decisão, ou para algum reconhecimento, ou para algum movimento, né? A área de Peixes aí, o 12 graus de Peixes, movimentando além da área de Capricórnio. Então as áreas de Peixes, as áreas de Capricórnio, dá aquele olhar no mapa, porque a casa aí onde acontece tendem a dar um upgrade, uma transição, né? Se algumas coisas podem piorar, então a conjunção Vênus-Marte-Plutão, ela é preponderante ainda essa semana, né? Essa semana ela continua um pouco tensa, né? E é aquilo que eu disse no começo da live, uma conjunção que não acontecia desde 97, desde 25 anos atrás, 24, 25 anos atrás. E essa conjunção ela é indicadora de tensão em relações gerais, em relações ambientes conflituosos políticos geralmente ficam mais tensos. Então a gente notou aí um pouco as reincidências, né? Tem situações históricas, às vezes, que antecederam guerra em período de Vênus, Marte e Plutão, né? Quando houve o início da Guerra do Vietnã, um mês antes, Vênus, Marte e Plutão estavam em Leão, juntinhos, né? Então isso acabou sendo um fator associativo àquele momento, né? Mas vamos orar, vamos mandar aí as vibes que for, para que esse tempo de uma conjunção Sol-Júpiter, de repente, alguma complacência, né? Isso acabar, de repente, sendo uma possibilidade de algum recuo, ou pelo menos de um apaziguar, um atenuar. Mas o estrago meio já está feito, né? Porque a gente vem aí, como eu disse, nesse tempo aí, ó. Para quem chegou agora, o alinhamento ali, Vênus, Marte, Plutão, chegando ao 27 de Capricórnio, marcando esse tempo aí mais tenso. Se a gente for ver, até aqui na região, no Brasil, em alguns lugares, a gente vem tendo algumas tensões, né, de atentados, né, ônibus em torcida, ônibus em delegação esportiva, como a gente viu, né? Então, não à toa
um pouco a ilustração desse momento tenso. Mas voltando à lua nova em peixes, toda lua nova ela tem um fator de início de ciclo, de início de etapa, transição. Tá? Quando Júpiter está ali junto, é algo que pode entreter aí com as questões estrangeiras. Tá? Então, nesse tempo de conflito, de guerra, não deva ficar só entre a Rússia e a Ucrânia. É provável que a gente perceba aí outras interferências, né, nos lugares de países intervindo um pouco mais, sem ser essa conversinha de sanções, que sanções não adiantam lufas ainda mais para a Rússia. Né? Paulinha, ascendente Capricórnio, Vênus e Mercúrio em Peixes, pois é. Então, um tempo aí impactante aí para um upgrade de questões, né? Para pessoas em geral, para nós meros mortais, essa configuração ela é interessante para um certo upgrade de projeto, de questão de relacionamento, tirar a limpo algumas questões, né? Então esse é um ponto dessa questão, né? Vênus faz trígono com quem, Maria Tereza? Não vi aqui. Então, um tempo aí que a gente percebe esse momento de transição. Ali, ó, Vênus tem aspecto com nodo, né? Mas com nodo mesmo. Então, não é lá tão relevante, a não ser quando é conjunção. Então, aqui Vênus, Marte e Plutão, ali no alinhamento, tá vendo? Tem a conjunção Vênus-Saturno e tem a Lua nova em Peixes conjunto a Júpiter. Então não é só uma configuração para a semana, para o dia. Isso vale para o mês todo, tá? Essas regiões aí, especialmente de Capricórnio e de Peixes, elas são fatores importantes para a gente observar no mapa, o momento das nossas transições, né? Dos nossos períodos. Ah, tá, eu acho que Vênus tem um outro aspecto que aqui na parte de baixo não apareceu, mas eu vou tentar aqui ver do que se trata. Vênus não tem... Não, acho que era um trígono com a região do nodo mesmo, né? E só, não tinha mais nada, porque a Lua nova em Peixes, né? Então a Lua nova em Peixes, essa conjunção Sol-Júpiter, ela é interessante também para as questões de estrangeiro. A gente vê esse movimento dos refugiados também, vê essa interação das embaixadas impactando. Então está bastante condizente em relação a esse momento do Sol conjunto a Júpiter que a gente observou ali na Lua nova. Então é um mês intenso nessa questão de burocracias, de estudo, de atualizar conhecimentos. Conjunção Sol-Júpiter, Lua nova, conjunto a Júpiter, como a gente vê ali, ó, tá vendo? Solzinho, Luazinha, 12 graus, Júpiter a 14, para conhecimentos, ó, Júpiter aproximando da conjunção com Netuno, né? Para conhecimentos, para upgrade de saber, para quem dá aula, para quem ensina, para quem transita por áreas educacionais, é um tempo muito valioso, é um tempo muito positivo para intensificar conhecimentos e também para um upgrade de assuntos, para tratativas de burocracia, para tratativas de questões de viagens, contatos à distância, né? E como é uma conjunção em Peixes, é um tempo também que a gente vivencia alguma questão de um idealismo, né? De um lado idealista, né? Peixes na casa 8 ali, então são questões que envolvem espiritualidade, são questões que envolvam terapias, para um tema, para quem é casado, finanças em parceria ou finanças do parceiro, né? Mas num sentido de casa 8, às vezes ela desperta um acesso para um lado de terapia, de profundidade, de espiritualidade, de algo que vá no íntimo, não numa tratativa da nossa intimidade, que a gente passe a lidar com alguma maneira, né? De uma maneira mais especial. Tá? Então, é um tempo aí que a Lua Nova, toda Lua Nova ela dá um novo ciclo, né? Dá um fator positivo para a transição. E para o lado da meditação, para causas solidárias, né? Então, o período é especial para um despertar voluntário, para um despertar de solidariedade, para as artes, para um apreço a vivências do mundo
cultural, artístico, né? Conjunção em Peixes é Lua Nova conjunto ao Júpiter, tanto Sol e Lua conjunto a Júpiter, né? É um fator de expansão dessa interatividade cultural também que a gente acaba dispondo. E curiosamente, né, como a gente até num período de conflito, num período de guerra, meio que por osmose a gente acaba não só dispondo ou vivenciando um pouco esse senso de compaixão, né, essa sensação de compaixão, mas também de uma interação cultural, né, com as coisas históricas, com os temas que vem acontecendo, né? O céu astrológico aponta isso. Certo, pessoal? Então, que é um panorama geral aí da semana, que está muito concentrado nesse começo de semana com conjunção Mercúrio-Saturno, panorama aí de ponderar com os padrões, uma vagarosidade aí que a gente pode vivenciar com alguns temas no começo da semana, temas de rotina, alguma demora para certos assuntos. Conjunção Mercúrio-Saturno é uma ideia interessante para pensar a longo prazo, ajustar o cronograma das coisas. E o alinhamento Vênus-Marte-Plutão, que não acontece desde 97, desde o fim dos anos 90, marcando esse tempo, né, tenso que a gente vem tendo, uma época de guerra, mais para relacionamentos, para nosso dia a dia, para as nossas questões pessoais, profundas para uma mudança de postura diante de relacionamento, diante de convivência com pessoas, diante de tratativas de assuntos. Assim, Paulinha, meu curso, né, para quem andou percebendo, andou notando as divulgações, tem as videoaulas que a gente vem também divulgando sobre trânsitos, sobre revolução solar, sobre progressões para quem estuda astrologia. Só fazer contato que a gente passa os detalhes aí direitinho. Paula já foi testemunha, já curtiu, né? Já mergulhou aí no astrologuês. Para quem quiser um roteiro de compreender a revolução solar, compreender trânsitos e da astrologia, vai ser um roteiro, um guia bem especial. São videoaulas gravadas que vocês podem dispor quando quiser, tanto de assistir como de rever também. Certo? Então, pessoal, esse é o céu da semana. Calma e elegância aí para todos nesse momento Vênus, Marte, Plutão. É um tempo que a gente pode ter atitudes e transições para convivências, para atitudes diante de situações de relacionamento, para uma mudança de postura num momento diante de projetos também, né? Um ciclo novo, né? Sempre que há um alinhamento desses, é um indicador de ciclo novo, de etapa nova, né? Pega fogo Cavaré, Juliana, pois é, né? Dessa região de calma e elegância, bate-papo estelar. Então é um tempo aí de transição, de questões até para longo prazo que a gente passe a levar em conta, tá? Tanto em relacionamento, uma mudança na maneira de posicionarmos diante de relacionamentos. Às vezes aquele velho assunto que a gente ficava ali resmungando, dá um basta, dá um Zé Fini, um Se Fini, né? Com alguma convivência com pessoas ou no trabalho, ou algum projeto, algo muito determinante diante de convivências, diante de relações. Então, Vênus-Marte, Vênus-Plutão, conjunto ali ao mesmo tempo agora, é muito essa elucidação de uma mudança de postura profunda diante de convivências e diante de relacionamentos. Tá? Então é um indicativo bem, ou até nossa, diante de projetos e diante daquilo que a gente quer para nós. Tá? E aí tem Lua Nova em Peixes, Lua Nova conjunção a Júpiter, então são situações de novos ideais, de expectativas novas e aquele movimento para alguma decisão, para algum projeto, porque toda lua nova ela sempre impacta um ciclo novo em alguma área especial, especialmente a área de peixes no nosso mapa, que é onde ela vai acontecer, ali os 12 graus de peixes. Certo? Pessoal, céu da semana, agradeço aí a todos vocês pela companhia, calma e elegância, desejar uma ótima noite a todos,
muita paz, vamos mandar boas vibes para que tudo atenue da melhor forma, da forma mais rápida possível, certo? Desejar uma ótima semana a todos, obrigado aí para quem participa, para quem vai assistir ao longo da semana, tudo de mais feliz aí, uma semana leve, especialmente mais fluente. Obrigado aí, Juliana, obrigado, Vera. Maria Tereza, as aulas, as videoaulas, elas são gravadas, tá? Manda uma mensagem pelo Insta, né? Ou pelo WhatsApp, que aí eu passo detalhes para você, tá bom? No meu Instagram você consegue achar, certo? Boa semana, Bate-Papo Estelar, boa semana para todo mundo. Obrigado aí por todos, ótima semana, um abraço.